Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Endeavor, ao convite que me fez. Muito interessante que esse convite havia sido feito há quase 2 anos atrás. E nesse período que eu vinha fazer a palestra, minha mãe adoeceu. E eu daí não tive condições de vir. Então, me convidaram novamente e é um maior prazer estar aqui. Obrigada pela presença de vocês. A gente sabe que hoje, numa quarta-feira, nesse horário, é um tempo muito rico, né, para estar aqui. Mas eu vou contar uma história de empreendedorismo com amor, né? Uma história que começa lá numa pequena cidade, Luiz Alves, no interior de Santa Catarina, onde o seu Duda, que era o meu pai, um descendente de Souza, né? Então, acho que ele era meio descendente dos mouros, ele tinha um narigão. E a minha mãe, descendente de alemães, mas não alemães assim, já acho que era de 5ª geração, mas puros alemães. Meu pai conhece a minha mãe, se apaixonam perdidamente e quando eles noivaram, tem um livro de noivado deles, eles decidiram que eles queriam ter 20 filhos. E tiveram 16, que a minha mãe teve ainda 5 abortos, então seriam 21 filhos. Imagina isso, o número de filhos que seria essa família já é muito grande com 16. Mas o mais interessante disso é que o empreendedor não era o meu pai. A minha mãe é que era empreendedora, o meu pai era poeta. Meu pai era feliz, o meu pai era o amor puro, ele viveu, trabalhou, era um homem trabalhador, mas zero de empreendedor. A empreendedora sempre foi a minha mãe. Então a gente fala que era uma relação diferente, né? A minha mãe era absoluta razão e o meu pai absoluta emoção. E foram apaixonados até, meu pai quando morreu, os dois foram eram 48 anos de casados, sempre ele motivando muito a minha mãe, que era essa empreendedora. Eles começaram com um pequeno negócio de secos e molhados, né, venda, que a gente chamava no interior, vendia desde a carne seca, a roupa, a panela, vendia tudo. E uma empresa de ônibus, eles eram sócios, mas logo romperam isso, meus pais ficaram então com essa venda e os meus tios ficaram com a empresa de ônibus. E o que poderia ser um drama rural brasileiro, porque a cidade é muito pequena, até hoje, para ir de Blumenau a Luiz Alves são 30 quilômetros, ainda tem 13 quilômetros de estrada de terra. É absurdo. De Itajaí a Luiz Alves hoje já é asfaltado, mas levou muito tempo porque a cidade fica totalmente fora do eixo, ali em Santa Catarina, que liga o oeste ao litoral. Então, poderia ser um drama, porque a cidade é muito pequena, era uma cidade agrícola, plantador, muito fumo se plantava em Luiz Alves, é a terra da cachaça, é a capital nacional da cachaça, então, é uma cidade muito pequenininha. E essa mulher, a dona Adelina, que desde jovem, desde novinha, ela fez um desafio aos meus avós, ela estudava num colégio, ela falou, não quero mais estudar, eu quero trabalhar. Se o senhor me der um percentual na venda, eu vou ser melhor vendedora. E assim ela foi a vida inteira pautando em desafios e tudo mais. E conseguiu criar os seus 16 filhos, para ter ideia, 12 nasceram em casa, em Luiz Alves com parteira. Os outros 4 já nasceram ou em Camboriú, ou em Itajaí, ou em Blumenau. Mas ela tinha um filho, eu lembro disso porque eu sou a 6ª dos 16. 2 dias depois ela estava lá cuidando e a gente cuidando dos bebês que nasciam. Então eu curei umbigo de criança. Eu acho que as mulheres aqui que tiveram filho sabem como é que isso é complicado e naquela época era bem complicado também. Então hoje nós são 46 netos, 13 bisnetos, fora os genros, noras, os agregados, então uma família de mais de 100 pessoas. O início da Dudalina, os desafios que ela tinha. Como é que começou a história? A história começou com essa venda, uma gravidez dela. Eu falo que eu acho que era minha, claro, pretensiosa, né? Mas foi
e não era porque eu nasci em 55, a empresa começa em 57, eu acho que foi na época do Armando. O meu pai vem para São Paulo fazer compras, porque ela estava grávida e não podia vir já no final da gestação. E ele vai para 25 de março, a gente vendia tecidos a metro. E um árabe fala, olha, Duda, eu vou te mandar um tecido, um tecidinho, uma seda bonita aí para você. Só que naquele tempo, vender 25 metros de tecido era difícil. Imagina chegar a 400 metros de uma sedinha feia. Só que devolver isso era mais complicado ainda. Então, nisso começou a ter o DR estava fazendo uma medição de uma estrada de ferro que nunca saiu, uma estrada que nunca saiu, e começou a chover, e os engenheiros foram para a nossa venda e compraram todas as camisas. E a minha mãe falou, eu tenho corte e costura. Eu vou contratar 2 costureiras e vou começar a costurar a camisa. E ela fez isso, desmanchou uma camisa, tirou o molde, cortou as camisas, contratou 2 costureiras, claro que aquelas máquinas ainda de pé. Costurou essas camisas, tirava as camas de um quarto dos filhos, costurava as camisas e vendia na venda. E deu certo. Começou, tudo vendeu. Só que ela falou, não, mas eu tenho que crescer isso, né? Então, o que eu faço? Ela alugou uma casa que tinha na frente da nossa casa. E nisso, uma das fábricas que tinha ali em Blumenau fechou. Ela foi lá e comprou as máquinas. Isso tudo meu pai não sabia. Ela chegava e contava, o pai dizia, você é louca, Adelina, meu Deus do céu. Não, Duda, nós vamos dar conta. E era muito interessante também que lá na região não tinha banco. Então, imagina que se plantava fumo, recebia o dinheiro e não tinha onde aplicar. Quem era o banco? A dona Adelina, que só matar borrão, as pessoas vinham na venda, compravam e deixavam o dinheiro para ela administrar, que confiavam nela. Então, ela conseguia ser múltipla em tudo. Como é que ela conseguia costureiras para trabalhar? Porque não tinha ônibus, não tinha acesso, era tudo muito complicado. Ela ia eu estou contando casos que às vezes eu nem contei, que são muito interessantes, que ela ia nas casas das pessoas, falava com um casal que tinha lá uma moça, né, que ela ia, se queria que ela fosse trabalhar na fábrica. Durante a semana, então, ela dormiria lá na fábrica, tinha um sótão onde é que as moças dormiam. E o que ela poderia garantir que essa moça voltava virgem para casa. Porque para as mães, naquela época, o mais importante era preservar a virgindade. Isso até a minha mãe conta num programa que ela fez no Jô Soares. Tinha um problema sério de energia elétrica. O que ela faz? Ela compra um gerador. Claro que voltando, o seu Duda, Adelina, não vai dar certo, Adelina. Mas ela não queria saber, ela ia para frente. Como é que ela ia vender o excesso, né? Já começou a produzir, começou a ter produtos. Então, nós tínhamos um caminhão, ia um motorista, um filho no meio, né, com galinha assada, aquele pão e tal, ela no lado, normalmente grávida, eu lembro, uma das viagens que eu fui junto com ela, eu não esqueço dessa cidade, que era Doutor Pedrinho, e já estava anoitecendo, eu estava cansado, porque imagina, caminhão, estrada de terra, era muito cansativo, mas ela grávida, ela não cansava. E eu lembro que eu falei, mãe, eu quero ir embora para casa, já está tarde e tal. Ela falou, filha, eu só vou embora quando eu vender a última camisa. O dono da venda está chegando, eu vou vender, daí depois nós vamos para casa. Então, ela não tinha tempo ruim com a dona Adelina. A cidade era pequena, então era isso. Os filhos começaram a crescer e ela precisava educar esses filhos. Como é que ela fazia? Ia lá, conversava com os padres e com as freiras e pagava a escola dos filhos, era internato, com uniformes para as escolas. Então, era a forma que ela tinha de pagar as escolas fazendo uniforme. Em 64, ela faz uma surpresa para a família e constrói uma casa escondida de alguns, né? Quem era os mais velhos, a gente sempre tinha o privilégio de saber algumas coisas. E constrói uma casa em Camboriú para a gente passar as férias. Foi um desastre, porque na época nós já éramos, acho que 14 filhos dentro de casa, era um terror.
imagina, quase todas crianças, eu lembro que eu ia levar eles para a praia, eu contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, afogava um, eu ia, sabe, era uma coisa absurda. Então, ela resolve, para dar ocupação para os filhos nas férias, comprar 2 lojas em Camboriú. Então, uma loja era a loja da mãe e uma loja era a loja do pai, né, que ficavam os meninos na loja do pai e as meninas na loja da mãe. Adivinha qual é que tinha mais movimento na mesma rua? A da mãe, o dobro, né? Porque os meninos já viu como é que são. São 11 homens e 5 mulheres. E isso foi, e ela tinha uma coisa, a partir das 10 horas da noite, todo o dinheiro que entrava da venda, a loja ia até 11 horas, meia-noite, era para ela mudar para Blumenau. Ela tinha o objetivo de comprar uma casa em Blumenau e mudar para Blumenau, porque os filhos estavam crescendo e precisavam estudar. Luiz Alves só tinha um primário. Quando eu iria por internato, começou o ginásio em Luiz Alves, e isso foi em 66 ou 67. Em 69, ela está grávida do último filho, então agora nós vamos mudar para Blumenau. Compra uma casa, organiza, e a família toda muda para Blumenau. Esses são os filhos, né? Isso aqui foi o aniversário de 80 anos dela. Então, são os 11 homens e as 5 mulheres. Aqui já a família, com já os netos, bisnetos. Hoje, a Dudalina tem 1.260 colaboradores diretos, sendo que 75% são mulheres, né? Porque são costureiras. Nós estamos... depois eu vou falar onde é que nós estamos nas cidades. A nossa missão é despertar no consumidor o desejo pelas nossas marcas. Então, temos 3 marcas, que é a Base, a Individual e a Dudalina, depois eu vou explicar como é que é. E como a nossa visão é ser reconhecida como a melhor empresa de moda masculina no Brasil, que a gente provavelmente vai mudar isso esse ano, porque a gente começou a fazer uma experiência que tem várias mulheres. Nós fizemos uma experiência, eu falo que é degustação, mas a gente lança agora em agosto. Nós começamos a fazer camisas para a mulher e é um sucesso. A gente está fazendo teste em umas 10 lojas no Brasil. É um absurdo como as mulheres compram mais do que vocês homens, viu? Por que a gente não aprendeu antes isso? Mas a gente vai aprender, vamos ter que mudar essa nossa visão. Nós temos os nossos valores, isso aqui é extremamente difundido dentro da empresa, com todos os colaboradores, em todas as nossas fábricas, constantemente, que é o cliente, que é a nossa prioridade, precisa ser seduzido sempre. A ética, nós temos um código de ética, qualquer novo colaborador que entra recebe esse código, quer ser transparente e verdadeiro. A inovação, nós somos uma empresa de moda, e moda é mais perecível do que alimento, né? Porque a moda, o que é verão, depois já vem o inverno, depois vem o alto verão, depois vem o inverno, é uma coisa maluca, é constante inovação, todo dia a gente tem que pensar em inovação. Qualidade, nós temos, a Dudalina é reconhecida pelos seus produtos, mas a busca por uma melhor qualidade é uma constante. A paixão, nossa empresa é muito movida à paixão, a muito amor, e é uma das coisas que é o nosso foco hoje, é a felicidade. E pessoas, né? Construir as relações sólidas e duradouras. O nosso organograma, temos um conselho de família, desse conselho temos um conselho de administração, que são 7 pessoas, 3 pessoas externas, que não são da família nem da empresa, que são empresários. Eu sou a presidente desde 2003, eu estou na empresa, tive uma vida inteira na empresa. Eu tive um tempo de 77 a 83 que eu fui trabalhar fora, aqui no Brasil mesmo, em Minas Gerais, e depois eu volto para a empresa. Hoje nós somos em 3 diretores, eu e um irmão que é o Rui, e o Wilton, que trabalha conosco há 27 anos, e hoje é o nosso diretor comercial. Na gerência nós temos 10 profissionais, e nas nossas 4 fábricas temos 1.260 colaboradores.
Blumenau, quem não conhece ou conhece, tem 300 mil habitantes. A nossa fábrica fica na rodovia 470, no quilômetro 50, exatamente no trevo que entra para Blumenau. Lá nós temos 293 colaboradores. E, na realidade, é que a gente não fabrica nada, tá? Que a gente recebe a matéria-prima, corta, prepara, vai para as fábricas, volta e expede. Só temos lá realmente toda a parte administrativa, toda a parte de logística e prototipia, né? Porque como a gente trabalha com moda, tem que fazer os protótipos, as amostras e tal. Presidente Getúlio é uma cidade que tem 13 mil habitantes, está a 130 quilômetros de Blumenau, na própria rodovia, no mesmo eixo, só que ela está a uns 20 quilômetros da rodovia. É uma cidade muito interessante, tem 218 colaboradores e aqui só se faz camisa. Tá? É uma unidade que só fabrica camisa, que é a camisa, principalmente a nossa camisa da marca Dudalina. Terra Boa, no Paraná, cidade muito interessante, perto de Maringá, 70 quilômetros de Maringá, tem 15 mil habitantes, está a 700 quilômetros de Blumenau. As pessoas perguntam por que lá. Na realidade, isso foi uma opção há muito tempo. O prefeito de Terra Boa, na época, nos convidou a conhecer a cidade e tudo mais, e acabou que hoje é a nossa unidade que mais emprega. Nós empregamos, só a prefeitura emprega mais do que a Dudalina, e um fato interessante é que a gente mudou o IDH da região, porque lá tinha muito pequenas confecções, tudo muito informal, e a Dudalina foi levando essa cultura, né, empresarial mesmo. Então, nós fazemos aqui calças, que antes a Dudalina, o core business da Dudalina sempre foi camisa, mas começamos também a fabricar calça. Nós estamos aumentando essa fábrica, ali onde tem uma parte de um shed que está aberto, já está maior, e estamos admitindo mais 100 e poucas pessoas esse mês, aumentando a produção. Todas as nossas fábricas têm 2 turnos, tá? Elas começam às 5 horas da manhã e terminam às 10 da noite. Não, acho que eu pulei uma cidade. Cadê Luiz Alves? Ah, está aqui. Luiz Alves é a cidade que eu nasci. A minha casa é essa branca aqui, bem da frente, aqui embaixo, no caso onde é que a gente nasceu. A fábrica é aqui, esse jardim. A minha mãe era uma mulher extremamente caprichosa e cuidadosa. Ela que criou esse jardim, que é muito bonito. Aqui nós temos 284 colaboradores. E aqui é camisas, e começamos agora a fabricar malha também. E eu estou indo um pouco contra, às vezes, algumas coisas. Vamos começar a produzir a malha também. Compramos teares agora para produzir a malha. A gente deve dobrar o tamanho dessa fábrica até final do ano que vem. São Paulo, nós temos um escritório aqui na Rua Tomás Carvalhal, já há muitos anos, que era uma casa que nós tínhamos. Daí, agora, nessa casa, nós vamos montar uma loja. E aqui esse é o nosso showroom em São Paulo, porque São Paulo é o centro hoje de negócios do Brasil, né? Então, eu moro em São Paulo, vou toda semana a Blumenau, mas normalmente às sextas-feiras eu estou aqui vou para o escritório. Então, explicando para vocês, a nossa marca base é uma marca muito jovem. Mas é um jovem, pode ser um homem nos seus vários momentos, ou homens diferentes que usam as nossas marcas. Mas seria a roupa do final de semana, mais descontraída, mas sempre cuidando muito da qualidade e da diferenciação do produto, tá? Então, a marca base é design, é conforto, sempre cuidando de ter as melhores matérias-primas. Esse é um cuidado muito, muito forte que a gente tem. A Individual é a nossa maior marca, tá? A Individual é o nosso oceano azul. Ela é a soma das outras 2 marcas. A Individual é o tamanho da Individual. Ela vende muito no interior do Brasil, muito no Brasil. A gente estamos em mais de 3 mil pontos de vendas, então ela é muito... é uma marca que realmente as pessoas hoje reconhecem como sendo ainda a melhor camisa, mas já temos calças, jaquetas. Hoje, o homem que entrar numa loja do Dudalina, ele sai absolutamente
com um guarda-roupa totalmente pronto e com a melhor qualidade possível. Tá? Então, individual é a roupa de todo dia. A Dudalina, que é o sinônimo que a gente fala da camisa perfeita, a gente tem um cuidado extremamente grande com a marca, porque os tecidos são tecidos muito requintados, muito caros, né? Que são fios 200, 170, são tecidos muito... Para quem usa uma camisa, eu falo porque o meu marido, quando eu fiz a primeira camisa de fio 200 para ele, ele falou, nunca mais você me traga uma outra camisa, eu só quero essa, né? Ele até pode, porque eu faço as camisas dele, até ele tem um orgulho, ele não tem nada a ver com o nosso ramo, e ele gosta de um colarinho que é um italiano diferenciado, então dentro da Dudalina o nome é o colarinho João, então ele acha que ele é um estilista já, né? Mas tudo bem. Então a Dudalina é uma marca que a gente agora vai estar trazendo ternos da Itália, gravatas da Itália, temos jaquetas, tricôs, mas o foco dela é a camisaria. Hoje nós estamos indo para o varejo, né? O verbo varejar tem que entrar no nosso dia a dia, eu acho que todo mundo vê isso, não adianta ficar na indústria, você tem que ir lá no consumidor, você tem que chegar perto do consumidor, e isso o Conselho está há anos falando, e a gente fizemos vários projetos, e agora então nós temos uma definição do projeto que a gente acha viável para ir para o varejo, porque vai ser através de franquia, e uma das grandes preocupações que eu tenho é de que as pessoas que vão ser nossos parceiros ganhem. Então tem que ser sempre um jogo de ganha-ganha. Então agora esse projeto está pronto, está maduro, essas 6 lojas já existem, 3 em aeroportos, né, que é o aeroporto de Congonhas, essa loja já tem quase 2 anos, a gente já estava lá em outros pontos, além de que trabalhar com infraero é uma coisa muito insegura, porque eles resolvem mudar tudo do dia para a noite, e você está à mercê deles. O aeroporto de Curitiba e o aeroporto de Navegantes, então a gente está nesses 3 aeroportos. Depois nós temos uma loja em Brusque, todos são franquias, tá? Só de Navegantes que não, Passo Fundo e Balneário Camboriú. E agora a gente fez uma experimentação muito interessante em Campos do Jordão, no shopping Market Plaza, que é aquele shopping do João Dória, que inicia no feriado de Corpus Christi e termina no final de julho. E eu estou me divertindo que eu volto ao tempo de balconista, final de semana eu vou para a loja e fico lá atendendo, e eu acho barriga no balcão a coisa melhor do mundo, porque eu sempre gostei muito de varejo. Então eu estou voltando a uma experiência que eu fazia muito tempo que eu não fazia, e é uma experiência muito interessante, e ela vai ser mais ou menos esse modelo que a gente vai replicar agora nas lojas que a gente vai fazer de franquias. A minha trajetória profissional, né? Eu nasci em Luiz Alves, vivi lá. Claro que no verão eu ia para Camboriú trabalhar nas lojas, mas, como eu era a melhor balconista da minha mãe, eu trabalhava das 8 da manhã às 11, meia-noite, ela levava marmita na loja para mim, e só fechava a loja na hora da missa no domingo. Então, eu nem sabia direito que era praia, nem nada, porque a gente trabalhava, mas isso foi um aprendizado maravilhoso. E quando eu mudei para Blumenau, que foi em 69, eu tinha 13 anos, eu lembro que eu fui para a escola, era o Colégio Sagrada Família, a melhor escola da cidade, e a gente estava vindo de Luiz Alves, dentro de uma veraneio, acho que tinha o quê? Uns 10, 12 irmãos, imagina como eu cheguei na escola, né? Amarrotada, feia. Eu não era bonita, eu era feia, eu era desarrumada. E eu lembro que eu cheguei na escola, sento e tal, no corredor, no primeiro dia, as meninas viram para mim, eu ouvi umas meninas falando, Colona de Luiz Alves. A Colona de Luiz Alves. Aquilo realmente pegou pesado, porque eu prometi que eu não iria, que eu nunca mais queria ouvir esse termo, que, claro, eu tenho maior orgulho de ser de Luiz Alves, mas foi um termo muito, né, que hoje falo que é, como é que chama? Bullying, né? Na época nem se imaginava qualquer... Mas foi muito pesado isso para mim, eu falei, não, eu vou realmente estudar muito, vou aprender, porque eu não quero ser, nunca mais ouvir essa frase.
Até 65, de 65 a 74, eu fiquei nas lojas, a gente tinha uma rede de lojas, ou em Camboriú, ou em Blumenau. Em 74, o irmão meu foi para a Espanha, em Barcelona, na melhor fábrica de camisas que já teve, eu acho que no mundo, que eu conheci, porque eu vivi lá, fui trabalhar lá. E quando ele voltou, ele falou, olha, precisa de 2 moças irem para lá para aprender a tecnologia e voltar para replicar aqui no Brasil. E, claro que a escolhida era a minha irmã mais velha e uma prima. Eu pensei, puxa, por que não sou eu? Mas não tinha escolha, estava feita, mas a minha irmã não foi porque estava namorando, a minha prima não foi porque estava namorando, e daí, claro, estou aqui. E fui para lá, e foi muito interessante, porque quando eu cheguei lá, eu fiz vários testes, e uma das pessoas ia cuidar de treinamento de costureiras, e a outra ia cuidar de qualidade. Eu não tenho o mínimo dom de costureira, 0. A outra moça era costureira, costurava as roupas dela. Uma moça trabalhava conosco. E eu tinha certeza que eu ia cuidar da qualidade, e deu exatamente ao contrário. Só que não adiantava eu brigar lá com a espanhola, nem nada. Ela falou, não, você vai cuidar de treinamento e a Ana, treinamento e costureira, e a Ana vai cuidar de qualidade. Eu falei, meu Deus, eu não sei costurar, eu não gosto disso, mas não teve jeito, teve que aprender. Então eu falo que eu sei ensinar a costurar. Não sei, absolutamente não sei costurar. Sei ensinar a costurar, não sei costurar. E depois eu trabalhei, eu voltei, fiquei na fábrica até em 77. Em 77 eu fui convidada a trabalhar para essa empresa espanhola em Minas Gerais, uma grande fábrica que tinha, chamava-se Toque, para ser instrutora-chefe. Então, eu iria comandar as instrutoras da fábrica. Eu queria sair de casa, eu queria ser independente e falei, tá bom, eu vou. Nem era Montes Claros, era para ir para Fortaleza no início e depois eles mudaram lá para Montes Claros. Alguém conhece Montes Claros? É lá no fim, lá no norte de Minas. Lá vou eu para Montes Claros. E eu lembro que o pessoal falou, olha, você vai ter um apartamento, um carro, não sei o que e tal. Tá, eu chego lá, eu tinha um apartamento num 4º andar de um prédio sem elevador. Era todo mobiliado, era uma mobília, sabe aquele azul turquesa na cozinha? Aquelas cozinhas, sei lá, que tem hoje, Bactira, sei lá o que é. E o carro eu tinha que dividir com um espanhol que tinha 3 filhos, a mulher estava grávida e era uma Brasília que quebrava o tempo todo. Mas eram desafios, eu não podia voltar para casa, né? Então eu fiquei lá 1 ano como instrutora-chefe das instrutoras, quer dizer, ensinando as instrutoras a ensinar a costurar. E eu sempre, os desafios apareciam, uma das coisas que eu acho importante é coragem, não ter medo. Enfrentar, você tem que estar lá, não adianta você dizer, olha, mesmo que você não saiba fazer, você pode ensinar a fazer. Isso eu garanto para vocês, porque eu fiquei nessa empresa durante 1 ano. Nós vendemos aquelas jardineiras para uma empresa dos Estados Unidos, e veio um americano para ensinar como fazer essa jardineira. E eu pedi um intérprete, né, para me ajudar ali com o americano. Não, é eu e você. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Primeiro, eu não sei costurar. Sei ensinar. Esse americano é louco, ele quer que eu ensine, que eu aprenda só com ele, porque eu queria trazer a minha outra moça para ajudar. Não, e realmente eu consegui aprender, consegui passar, e foi um sucesso. A gente entregou, eram 50 mil jardineiras naquela época, entregamos na época tudo direitinho. Então foi isso, e nessa época depois eu mudei para Belo Horizonte, eu fiquei 1 ano em Montes Claros, falei, não, agora eu quero mudar para Belo Horizonte, que eu quero montar o meu negócio. Acabei de chegar em Belo Horizonte, essa empresa Toque me convida para mim ser gerente comercial. Daí eu fiquei mais 2 anos na Toque trabalhando. Daí saí na Toque, eu falei, não, agora eu vou abrir meu negócio. Tinha uma sócia, abrimos o negócio. No outro dia estava vendido e eu montei esse negócio para um grupo que tinha em Belo Horizonte, que era da ICAO, da IMA, que chamava Redpoint. Eu montei todo o negócio. Dessa empresa surgiram depois mais, acho que 12 ou 13 empresas de confecção, e ajudei a treinar e a fazer tudo isso. Em 83, eu falei, não, agora eu quero mudar para São Paulo.
Não tinha emprego, não tinha nada. Mas eu ia mudar para São Paulo, ponto. Daí meus irmãos ficaram sabendo, falaram, Sônia, então vem, mas monta a estrutura de vendas em São Paulo. Eu falei, tá bom, só não quero, quero morar em São Paulo, eu não quero morar em Santa Catarina. Tá bem, então eu vim para São Paulo e montei a área comercial da empresa. Foi uma fase que a gente vendeu muito para C&A, Mesbla, Sears, Pernambucanas. Os nossos maiores clientes eram os magazines. E estou na empresa desde essa volta, né, desde me registrar do dia 1 de 84, eu nunca vi me registrar uma pessoa no dia 1º de janeiro, e passei por todas as áreas, marketing, produto. Eu tenho muita afinidade com desenvolvimento de produto, com o comercial. E em 2002, o Armando, que era o então presidente, era um irmão, foi convidado pelo governador de Santa Catarina para ele ser o secretário de Desenvolvimento, Orçamento e Gestão do Estado. Então, o conselho me convida para ser presidente. Então, eu sou presidente da empresa, eu e o Lula tomamos posse no mesmo dia 1º de janeiro de 84. De 84, não, 2003. Então, assim, os desafios que uma empresa como a nossa tem, né, obter o capital sem diluir o controle da família, porque a família são 16 famílias, né? Quando a minha mãe estava viva ainda era uma família, agora são, na realidade, 16. Resolver os conflitos entre a liquidez da família e do negócio. Então, existem os dividendos, é ali que resolve-se qualquer coisa da família, né? Não tem, a família tem uma holding, é através da holding que se resolve os problemas da família. Agora eu tenho uma grande missão, é que preparar o meu sucessor, que eu não sei se vai ser da família ou não, então é um desafio grande. Tem que atrair diretores e gerentes que não sejam que não familiares, planejar essa sucessão, criar um ambiente familiar, né, dentro do ambiente empresarial, tem que ser inovador, empreendedor, e o que a gente tem um foco muito grande em responsabilidade social e sustentabilidade. Nós tínhamos até há pouco tempo atrás, o nosso modelo de gestão era do PAEX, que é um modelo de gestão muito interessante da Fundação Dom Cabral. São grupos de empresas, que todo o modelo de gestão está acompanhado pela Fundação Dom Cabral. Então, foi um modelo que muito bem estruturado, ele tem continuidade. Moda é perecível, então a gente tem que ter coleção sempre. Amor à camisa e às pessoas, então as pessoas têm que fazer o que gostam. Eu tenho um carinho muito grande por todas as pessoas que trabalham conosco. Eu tenho uma participação muito ativa em associações de classe. E uma das coisas que eu faço questão de morar em São Paulo e não ficar os 5 dias da semana, porque eu sempre tenho um olhar de fora para dentro da empresa. O estar fora da empresa faz parte. Hoje nós temos as políticas e compromissos nossos. Temos o Código de Ética. Nossa performance de 2008 no Instituto Etos foi de 7,65, é um número bastante interessante. Nós estamos metas do milênio, os nossos pactos, o Pacto Global, pela integridade contra a corrupção, o Pacto contra a exploração de crianças e adolescentes, o Pacto pela erradicação do trabalho escravo. Nós somos mantenedores da Junior Achievement, que o Rui, meu irmão, é vice-presidente em Santa Catarina. Nós tivemos em 2009 21 turmas, 521 alunos, 24 voluntários da empresa envolvidos no Junior Achievement. Nós temos hoje o PPR, que é 10% do lucro é distribuído, e é muito interessante como são muitas mulheres, né, costureiras, e elas participam todos os meses, a gente divulga e tudo mais, e esse é o dinheirinho dela, porque é um dinheiro que ela não tem que prestar conta em casa, né, que é um dinheiro que é extra sua folha de pagamento. Então, a gente sempre faz o dia feliz, eu adianto o pagamento. O ano passado foi 1 salário, esse ano nós estamos apostando que vai ser mais do que 2 salários.
Nós temos vários trabalhos de desenvolvimento, temos coaching, Duda Líder, Duda Times, Aprender para Bem Viver, colaboradores, eu uma vez por mês faço café com alguns grupos, vão se inscrevendo, tem o aniversariante do mês, tem o Dia da Costureira, Dia Feliz, Dia da Mulher, quem faz a nossa história, a gente tem vários eventos, tem o Duda Censo, comunicação, visitas a universidades, e todo ano eu gosto de dar um presente, para aquele presente que a pessoa quer, mas às vezes não pode comprar, né, porque o grupo maior nosso são de colaboradores, que são costureiras e tal, então, no meu primeiro ano eu dei uma bicicleta, depois eu dei televisão, vídeo, eu faço uma videoteca, então é muito, muito perto com as coisas que as pessoas vivem no seu dia a dia, né? São cidades do interior. Isso aqui foi no ano passado, Feliz Natal, eles escreveram lá com o liquidificador, ave, a gente faz uma festa muito grande. E como eu vou ter sempre mães, a gente tem o programa Mamãe Dudalina, né, que é um programa muito interessante. Hoje nós temos 30 gestantes, então tem palestra com profissionais da saúde, faz o chá de bebê com as suas colegas de trabalho dentro da empresa, ganha o kit bebê, tem um anjo da guarda dentro da empresa, que sempre é uma mulher que já teve o filho, já tem experiência, então se ela estiver passando mal, ela vai lá e pede ajuda para esse anjo da guarda dela. E a mamãe coruja, quando o bebê nasce, ela faz outro chá de bebê e leva o bebê para todos conhecerem lá na empresa. Temos o fórum de fornecedores, a gente reúne os fornecedores todos para explicar as nossas metas, o código de ética, os nossos valores. Na comunidade, nós temos a inclusão digital, Veja na sala de aula, que eu acho muito interessante, que a Veja não divulgue esse projeto, é um projeto interessantíssimo, a Veja manda todas as semanas as revistas e manda um guia para o professor. Então, o professor está orientado a como trabalhar com essa revista para esses alunos e também a revista Nova Escola. Campanhas internas de arrecadação, o PROERD, né, que é a Polícia Militar fazendo as palestras nas comunidades, a Pastoral da Criança de Terra Boa a gente apoia e somos, até certo ponto, mantenedores. E o Dia Solidário, em que a gente tem vários eventos, que é o Bloco da Alegria, Minha Casa, Tua Casa, Turma da Pesada, Mão Amiga, e que envolve vários colaboradores e fazem todos os projetos do Dia Solidário. E aqui o que a gente tem um trabalho muito interessante, que é o nosso kit retalho, e o curso de patchwork. Então, o nosso kit retalho é isso aqui. Hoje, todas as camisas que a gente fabrica acabam dando retalhos. Então, automaticamente já cortamos os quadradinhos, já fazemos aquele kit. Nós temos, acho que hoje, 8 ou 10 grupos de trabalho em várias cidades do Brasil, em que eles primeiro recebem o treinamento, tá? Para saber fazer. Depois eles recebem todo o kit. O forro é o plástico que vai o nosso tecido, que chega o nosso tecido. E os retalhos, as pessoas então constroem essa sacola social. Nós doamos a máquina, todo o material, o treinamento e compramos a sacola. Tá? Porque não adianta você fazer isso em grupos de geração de renda e não comprar. Então, deixa eu ver se tem aqui os números. Esses são nós doamos as máquinas, esses são vários grupos que fazem, porque isso é o quê? São mães que às vezes não podem estar trabalhando às 8 horas. Então elas vão na comunidade, nesse lugar, produzem e depois recebem o dinheiro daquilo que produziram. Temos aqui o grupo, ano passado nós fizemos 2.162 sacolas e doamos muito mais retalhos do que isso, que foram, não tem aqui, desculpe, foram não sei quantas toneladas de tecido que nós não queimamos e não jogamos fora, né? Então a gente fez todo um trabalho de sustentabilidade. Esse aqui é o grupo de geração de renda da Pastoral da Criança de Terra Boa. Tá? Eu não vou ter sacola suficiente, mas depois a gente
Tem essas daqui. E depois, se alguém quiser e tiver algum na sua cidade, quiser conhecer mais esse projeto, é instituto@dudalina.com.br, com a Patrícia, que é a que cuida disso, que faz todo o trabalho de estar sempre mandando os retalhos, recebendo, e inclusive isso aqui pode ser também esses grupos vendem diretamente. Então, esse ano a gente vende para o FEComércio aqui em São Paulo, para a Editora Abril, para Unimed, para quem mais? São várias empresas, o Santander agora quer comprar. Ao invés de comprar sacola, né, que todo mundo fala muito de sacola reciclada, só que é um tecido virgem. Esse não é. Esse seria um tecido que seria jogado fora. E nenhuma fica igual a outra, né? O mais interessante é que todas elas você acaba tendo um produto absolutamente exclusivo, porque elas vão criando, a própria costureira cria a sacola. Então, não existe uma sacola igual a outra, nem tem como existir, porque elas vão criando e vão fazendo o trabalho. E muito obrigada por me ouvirem aí, eu poder contar a história da Dudalina. Pessoal, então quem tiver pergunta, por favor, levanta o braço, que a gente vai levar o microfone. Antes de começar aqui com as perguntas do auditório, gostaria só de fazer 2 perguntas que vieram através do Twitter, Sônia. A primeira é o seguinte: o plano de expansão da Dudalina envolve a abertura de franquias no exterior? Se sim, qual é o mercado internacional com maior potencial de consumo? Quem fez essa pergunta foi o Tumon, através do Twitter. Olha, bom, hein? Já vem com pergunta difícil logo no começo. A gente já tem aqui na América do Sul, a gente já tem loja no Paraguai, tá? Deve estar abrindo alguma coisa no Uruguai, mas inicialmente a gente está imaginando a América do Sul. Não temos ainda um plano, porque o Brasil é muito grande. Imagina o plano do Brasil, né? Que a gente está começando agora. Então, a gente tem que primeiro amadurecer, criar, fazer tudo direitinho. Às vezes, o conselho briga um pouquinho comigo, porque eu sou muito segura, né? Para mim, eu sempre falo que a empresa ela tem que dar resultado, e eu fico muito focada na última linha, mas cuidando das pessoas também. Então, eu não acho que... Eu não sou favorável a crescer a qualquer preço. Então, eu acho que a empresa tem que estar muito preparada e respeitar muito hoje os parceiros que a gente vai eleger daqui para frente. Segunda pergunta é: como escolher um sucessor para comandar uma empresa familiar? É da Gabriela de Luca, também pelo Twitter. Também é aquilo que eu falei, a gente está agora começando esse projeto. Eu tinha um projeto que eu queria, como eu trabalho desde criança, eu queria me aposentar, não me aposentar total, né? Eu iria para conselhos, alguma coisa desse tipo. Hoje eu não coloquei aqui, mas eu faço parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo Lula, eu faço parte do Conselho lá de Santa Catarina, do governo de Santa Catarina, do Conselho Curador da Fundação Dom Cabral, eu sou vice-presidente da ABIT, eu sou presidente do LIDEM, e eu encontro tempo para fazer tudo isso, tá? E ainda fazer a palestra aqui, mas eu gosto muito de trabalhar, então eu vou muito cedo, saio muito tarde, estou envolvida 24 horas com as coisas que eu faço. E o sucessor, que eu falei que eu queria me aposentar, mas realmente eu esqueci dessa parte, que eu tenho que ter um sucessor. Então, agora a gente começa a fazer um trabalho para preparar um sucessor que eu não sei se vai ser familiar ou não. O importante é a perenidade da empresa. O importante é tudo isso que já foi feito até agora tenha continuidade e que cresça. Esse é o foco do sucessor que a gente vai ter. Bom dia. Bom dia. Então, a gente vê que o Brasil está num processo de desindustrialização, né? Na verdade, os importados, mas ainda mais nessa área, muito ataque chinês e essa coisa toda, né? E o custo do Brasil que é caro, essa logística, vocês ainda têm as fábricas espalhadas. Então, uma das curiosidades é
tem muita empresa que está misturando, ou seja, está produzindo lá fora também, misturando com o produto nacional, porque não está aguentando essa pressão, às vezes, desse ataque de competição, né? Como que vocês estão lidando com isso daí? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque é claro que a gente poderia hoje transformar e transportar tudo que a gente faz aqui para fora, mas a coisa que eu acho que é mais importante no Brasil hoje é gerar emprego. Eu adoro isso. Acho que dá emprego, ir para as fábricas, você gera uma cultura nas cidades onde você está, o produto você sabe quem fez. Então, assim, nós importamos, sim. Nós importamos. Agora acabou, meu diretor está na China, claro, trazendo produtos tops, que são jaquetas, que no Brasil a gente fica muito caro realmente fabricar, e tricôs de algodão, que também no Brasil fica muito difícil, não é uma expertise nossa. Mas eu estou indo absolutamente contra o que todo mundo está fazendo. Até final do ano a gente deve estar com quase 1.500 colaboradores, e estou crescendo as fábricas, porque eu acho que é gerando emprego que eu vou gerar uma economia mais rica. O Brasil é muito grande. Nós temos realmente aí eu acho que o próximo presidente tem que olhar profundamente uma reforma tributária. Os custos do Brasil são muito grandes. O nosso produto, eu diria, quase 50% deles são tributos. Isso é um absurdo. Mas eu ainda acredito na indústria. Eu acho que a gente pode, num diferencial de produto, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o produto feito pelas mãos brasileiras são totalmente diferentes. Mesmo que seja, eu vejo muita camisa importada, você olha, não é a mesma coisa que o nosso produto, a forma como a gente faz, a forma como desenvolve e tudo mais. Então, eu ainda acredito na indústria brasileira. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, nós temos que acreditar nisso. Bom dia. Meu nome é Frederico, queria antes parabenizá-la pela apresentação. É sempre inspirador ouvir histórias de empreendedorismo, né? Ainda mais de sucesso e tudo mais. A minha pergunta vai mais assim, voltada para o conceito familiar da estrutura da família, né? E da sua atuação, quer dizer, desde o começo, né? Desde o nascimento do negócio, e hoje assumindo a posição de cadeira executiva. Eu pergunto, numa família tão grande, em que medida é incentivado internamente uma participação dos sucessores, aí, com netos e bisnetos, ou vocês acabam deixando que cada um tome o seu próprio rumo? Quer dizer, há uma semeadura interna buscando que a continuidade continue também sendo gerida e conduzida pelos herdeiros? Não, porque a minha mãe, ela foi uma mulher muito interessante, que ela, assim, tudo que ela fez foi muito centrado nos seus 16 filhos. Então, ela tem casos interessantíssimos. Em Camboriú nós tínhamos um terreno e ela conseguiu um empreendedor que fosse lá fazer um empreiteiro que fizesse um prédio, e ela deu um apartamento para cada filho. Então ela tinha 16 filhos empilhados. São 100 e poucos apartamentos, mas 16 filhos, e ela tinha um apartamento também nesse prédio. Então, ela sempre se concentrou muito nos filhos. E nunca foi incentivado aos herdeiros, os filhos dos filhos, a seguirem uma carreira dentro da empresa. Então, cada um educou a sua família para seguir a sua própria vida. Né? Então, claro que muitos trabalharam na empresa, mas hoje só somos dois, que eu e o Rui, que estamos na executiva da empresa, e no conselho, sim, tem mais 4 pessoas. Mas não tem nada a ver. Eu tenho um irmão que é médico, que hoje é secretário da Saúde do Estado, tem um irmão que comprou uma fábrica de tecido, que era o ex-presidente da Dudalina, hoje ele comprou a Renovil. Tive irmão que já foi político, foi deputado federal constituinte, hoje é advogado. Então na família cada um foi seguindo a sua vida sem depender do negócio e nem criando seus filhos para o negócio. Não acho isso tão bom, porque seria muito interessante ter preparado, tem talentos, tem espírito, né, a gente chama dos Rez de Souza,
de trabalhadores e de empreendedores, mas não foi feito este trabalho. Então, na minha sucessão vai ficar difícil eu encontrar. A minha sobrinha mais velha faz 40 anos, até a Patrícia, que cuida do nosso instituto, e os outros são muito novos e não têm uma experiência de indústria nenhum deles. Então, o sucessor deverá ou ser quem que seria o ruim no caso, não é bem o que eu acho que ele quer, ou será um sucessor de fora da família. O importante hoje em qualquer empresa é a perenidade da empresa, né? O cuidado que ela tem hoje. Estamos em 4 cidades, tem essas famílias todas que dependem da gente, e é isso que a gente quer, é criar essa riqueza. Ok, obrigado. Uma última coisa, acho que é uma pergunta mais abrangente. O que é mais difícil, ser empreendedor lá atrás, né, num ambiente que parece que tem um horizonte muito mais aberto, ou hoje? Obrigado. São 2 momentos diferentes, né? A minha mãe foi uma mulher muito corajosa, ela não tinha medo de nada mesmo. Então ela foi fazendo as coisas e as coisas foram acontecendo e criando seus filhos e tal. O empreendedor hoje tem que estar muito mais preparado, né? A gente está aqui num Endeavor, a gente está aqui eu tenho um sobrinho que estuda aqui no INSPER. Eu gostaria, a coisa que sempre me perguntam, que eu sinto mais falta, eu fiz faculdade, mas eu não tive uma preparação acadêmica, de um MBA, de uma pós-graduação, eu fui o tempo todo trabalhando, e foi uma experiência muito rica minha, realmente. Mas eu acho que hoje o empreendedor ele pode estar muito mais preparado. O que ele tem de ajuda, né, é muito grande. E tem que ter coragem em uma coisa, gente. Minha mãe falava isso: trabalho, trabalho e trabalho. Antes de mais nada, parabéns. Obrigada. Pela coragem sua e da sua mãe. Pelo que eu entendi, os 16 irmãos hoje são acionistas da Dudalina. Uhum. Com isso, no bom sentido ou não, existem 16 grupos familiares dentro da mesma família. Como é que vocês conseguem conciliar os interesses familiares com os interesses empresariais? Porque os interesses familiares nem sempre são iguais e são coincidentes com os interesses empresariais. Como é que vocês conciliam isso? Olha, todo o trabalho, nós temos um conselho de administração muito atuante. Então, todos os meses, na segunda, terça-feira, eu tenho uma reunião com o conselho em que eu vou mostrar todos os resultados e tal. Então, eu sou uma executiva contratada. Eu não sou da família quando eu estou no meu dia a dia, tá? E eu presto contas a um conselho. E esse conselho, junto com o conselho da família, resolve as coisas da família. A holding da família resolve os problemas da família. O meu negócio eu tenho todo o projeto empresarial e tudo mais, é tudo aprovado pelo conselho, acompanha, se está lá o resultado. A minha missão, ela é totalmente voltada à empresa. As coisas da família, dizer que não tem ruído, não, tem, claro que tem. Mas isso tem que ser resolvido numa outra instância que não pode atingir a empresa. A empresa tem que estar fora disso. Então, eu tenho muito esse cuidado, o conselho também, de que os problemas da família não venham para dentro da empresa. Sempre que a gente tem qualquer coisa em relação a isso, não é dentro da empresa que se discute. A empresa ela tem que ser sempre preservada. Isso é o mais importante. Ela tem que dar continuidade. E esse ano a gente tá no melhor momento da nossa empresa, mesmo com alguns ruídos, mas a gente está num momento muito interessante e eu tenho que preservar isso porque eu tenho, fora todo um mercado de mais de 3 mil pontos de venda, esse ano a gente deve vender mais de 2,5 milhões de peças, e todo um compromisso, né, com a sociedade e com as comunidades e com o Brasil. Eu tenho que cuidar da empresa. Então,
eu me sinto sempre uma executiva contratada. Eu jamais me visto de acionista quando eu estou trabalhando na empresa. Eu me visto de acionista quando eu vou lá para o evento do acionista. Aqui. Oi. Sônia, bom dia. Realmente é inspiradora a sua história e de toda a sua família. O professor Isamitiba, que fala, ele sempre identifica a mulher como mulher-polvo, né? Uhum. Eu acho que a dona Adelina e você podem ser um dos exemplos disso, que tem vários braços que podem fazer tantas coisas. Então, realmente é exemplar para muitos homens, inclusive, né? A gente que muitas vezes não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vocês conseguem fazer mais de 2, 3, 4, talvez muitas aí. Gostaria que você falasse um pouco sobre como vocês, na empresa, visualizam e trabalham a questão do marketing. Como é que vocês visualizam a questão da construção da marca e esse trabalho, principalmente, que vocês estão preparando, essa entrada forte agora na área de franquias? Qual é a estratégia do grupo e como vocês pretendem perenizar essa marca aí pelos próximos anos? Muito obrigado. Nós temos 3 marcas, então a gente cuida muito, nós temos toda uma área de marketing, um gestor de marketing, e todo se envolve muito em tudo na empresa. É muito interessante porque, se vocês forem lá, onde é o escritório, não tem portas, né, é tudo aberto, eu não tenho sala, né, a minha mesa fica, às vezes, ficam 4, 5, eu falo, tira a senha, porque eles querem todos falar, resolver alguma coisa. É totalmente, a gente tem um trabalho muito interativo. Então, cada marca tem o seu prisma, o seu público, e a gente cria tudo voltado para esse consumidor. E a gente tem campanhas, né, e principalmente as nossas campanhas são todas em revistas, principalmente as revistas de maior penetração no Brasil. Temos equipe de vendas, temos treinamento nas regiões. Nós temos um trabalho que a gente chama de workshop, em que vai a nossa equipe do marketing para as cidades, reúne os vendedores das lojas e treina esses vendedores de como é que é o nosso produto, como é que ele foi desenvolvido, como é que ele foi pensado, como é que ele é feito e como é que deve ser vendido. Então, nós temos um projeto de marketing, um orçamento disso, e cada vez mais a gente quer fazer... todo o nosso trabalho é muito em cima de experiência. Então, os nossos tecidos são diferentes. Eu me envolvo muito com isso, porque eu sou absolutamente apaixonada pela área de produto. Nenhum produto sai da empresa que eu não esteja envolvida nele, na escolha, junto sempre com a equipe comercial, sempre está junto. O comercial, o marketing e o produto. E eu estou ali junto com eles para a gente sempre fazer o melhor, ter o melhor giro e levar. Eu sempre falo que qualquer relação é muito boa, principalmente quando se trata com o seu cliente, a relação do ganha-ganha. Né? Se alguém não estiver ganhando, tem alguma relação errada nisso aí. Nós temos uma preocupação muito grande com isso, de levar realmente o melhor produto com a melhor qualidade. E eu falo que é um ingrediente a mais, que é o amor que a Dudalina e que as pessoas que trabalham lá colocam no que fazem. Bom dia. Bom dia. Tadeu. Sou catarinense de Corupá, muito perto dali também, e temos mais em comum a confecção. Uma das coisas na área da indústria de confecção que a gente percebe e que eu venho perseguindo há muito tempo era dar um sentido mais nobre ao resíduo têxtil. Uhum. Né? E, infelizmente, não tem o custo de transformação disso, de reaproveitamento. A gente sabe que é muito caro para tornar, principalmente os sintéticos, torná-los fio novamente. E essa descoberta dessa utilização já do tecido, praticamente sem precisar de nenhuma outra atividade em cima, né? Uso direto, com ainda a geração de renda, eu acho que foi talvez tão importante como a manutenção da marca de vocês e todo esse outro projeto que a senhora colocou aqui, a questão da família também. Né? Eu gostaria depois de ter acesso a esse material, porque eu trabalho hoje com empresas e poderia levar isso para mais gente que está fazendo. Tá? Parabéns de qualquer forma. Esse é o meu sonho, eu tenho levado isso, eu levei até agora para a Itália, que eu fiz uma palestra lá onde é a ABIT da Itália, né? A ABIT é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Eu tive na Itália, lá que chama Int Moda, levando e levei o projeto, porque esse é o meu sonho de fazer isso mundial.
porque resíduo têxtil tem muito. E hoje, com a tecnologia que tem, quando você faz lá todo o sistema, né, você põe todos os pedacinhos da camisa, quando ele está todo pronto, você joga e o computador vai lá e já põe os quadradinhos. E na hora que corta, né, tudo automático, vai os quadradinhos, põe dentro das caixas. E claro que a gente tem as pessoas que fazem os kits e treina e faz todo o trabalho no instituto. Mas é um custo perto de zero. Eu acho que eu gastaria mais em jogar fora do que criar isso aqui. Tá? A gente vende essa sacola a R$8, não nós vendemos, tá? Esse dinheiro é totalmente... Eu até prefiro quando as pessoas pedem para comprar, que comprem direto, a gente passa, para até não passar não precisa passar pelo instituto, ou pode passar. Mas ela é vendida a R$8, certo? Agora tem um valor, porque ela vai atender uma necessidade de pessoas que precisam, e como ela é totalmente reciclada. E ela é bonita, né? Porque ela é um charme, que ela nenhuma é igual, você sempre vai ter uma sacola diferente. E nós temos um parceiro muito interessante, que é a Silmac, você talvez conheça. Ele doa as máquinas. Quando a gente faz os grupos, ele doa as máquinas. A gente treina, doa o material, ele doa as máquinas. Então, é um trabalho... Isso aqui é um dos produtos, tá? É o produto que eu mais gosto, porque eu acho que é o produto que dá para divulgar, e ele não é tão complexo, mas a gente faz colchas, tem grupos de trabalho que fazem colchas, lixinho, jogos americanos, luva para cozinha, aventais. Tem uma infinidade de produtos que podem ser feitos com esse tecido reciclado. Inclusive malha, tá? A gente faz a malha e está fazendo sacolas de malha, também dá certo. Pela história familiar e principalmente pela governança que vocês estão conseguindo imprimir na empresa, ou seja, separando claramente o que é família e o que é empresa. Minha pergunta é bem específica. Vocês estão adotando uma estratégia aí de canais cruzados. Vocês têm mais de 3 mil varejistas, multimarca, que são os principais clientes de vocês, mas vocês estão partindo também para as lojas monomarca, lojas do Dalina, sejam franqueadas, sejam próprias. Como é que vocês veem aí o impacto dessa estratégia no negócio de longo prazo? Essa foi até agora a maior preocupação que nós tivemos, né? Porque você está numa praça em que já domina, tem cidades que nós temos, sei lá, 20 lojas vendendo nosso produto. Então é claro que a gente não vai avançar nessa cidade. Mas, por exemplo, São Paulo. São Paulo é monomarca. Né? São Paulo tem loja multimarcas aqui. E a gente precisa estar em São Paulo, porque eu conheço, todo mundo, só onde é que eu compro. Aeroporto, mas o aeroporto é uma passagem, não é um destino, né? A gente tem clientes, temos aqui o Wood Luz, que é lá na Rua Oriente, temos algumas redes que vendem, mas não tem uma presença numa cidade do tamanho de São Paulo. Então, a primeira loja que a gente vai montar, que vai ser uma loja, que eu falo, uma loja de experiência, uma loja de destino e tal, é essa que a gente vai montar na Tomás Cavalhal, que estamos fazendo um projeto para ser realmente uma loja direcionada para o homem, que o homem não... O homem vai a shopping, mas eu acho que ele prefere um atendimento mais... para ele mesmo, né, no seu dia a dia. Então, a gente vai fazer essa experimentação. Em algumas cidades, grandes capitais, por exemplo, a gente vai começar... Brasília. Tem várias cidades em que a gente não tem uma presença tão importante. E Campinas, Ribeirão Preto... Campinas até não tem, mas Ribeirão Preto a gente não tem presença. Então, nós vamos nessas cidades e sempre chamando o nosso cliente de lá, para ele ser o nosso parceiro, com a nossa marca. Né? Sempre tendo respeitando relações que nós temos clientes que estão com a Dudalina desde o início dela. Então, claro que nós vamos sempre respeitar primeiro os nossos parceiros do Brasil inteiro. Bom dia, meu nome é Benivaldo. Obrigado pela sua explanação, parabéns mais uma vez. A questão que eu coloco é com relação ao segmento feminino que você rapidamente passou por cima, mas que parece ser bastante promissor. Então, como é que você pretende iniciar ele, tendo em vista que você também aí tem o projeto das franquias? Ele na realidade, ele surgiu de uma... eu falo que até a Copa do Mundo me inspirou, porque a gente fez uma camisa, que a gente vai sortear alguma coisa aqui, que é essa camisa aqui, que é uma camisa muito bonita.
E as mulheres me pediam, pô, Sônia, faz uma camisa pra gente. E eu fiz, e ficou ótima. E vendeu tudo. Realmente o feminino foi muito rápido. A mulher é muito, olha, vou contar, viu? Uma experiência interessante. E a gente tem muito. E a mulher hoje a executiva que está no mercado de trabalho, ela quer uma roupa feminina, mais prática, gostosa, põe uma camisa. E aqui eu não vi, eu devia ter vindo hoje com a camisa da Dudalina. Mas eu estou usando os tecidos do masculino, né? Com uma expertise que a gente tem de uma vida de 53 anos, e colocando a modelagem do feminino, não usando frufrus, tá? Ela vai continuar sendo uma camisa para a mulher. Mas é muito interessante porque a gente começou essa experiência na loja lá de Campos do Jordão, e no primeiro final de semana vendeu tudo. Vendeu tudo que a gente tinha colocado, eu tive que imediatamente mandar fazer mais, e daí outra loja queria. Quem começou foi esse parceiro nosso aqui de São Paulo, que é a Ud Luz, que ele queria fazer um espaço da Dudalina de camisas femininas, e fez a experiência, e foi muito bem. Daí a minha irmã tem 3 lojas em Florianópolis, que é a Tida, e eu falei, Tida, vamos fazer uma experiência? Ela falou, Sônia, vamos. Assim, né, porque ela vende muito roupas mais elaboradas, ela vende camisa, mas a camisa, outras camisas, nessa camisa porque o muito importante do negócio da camisaria feminina que a gente vai usar é usar os tecidos do masculino, que são bárbaros, são fantásticos. E até a minha sobrinha que fez o pedido, mandamos, e ela me passou, tia, vendeu 80% em 2 dias. Eu falei, nossa senhora, realmente o negócio é fantástico. E assim a gente começou a fazer, eu falo que é degustação. Mas é muito porque ela vai ser mais uma linha, porque ela é camisa, né? Ela vai ser costurada nas mesmas fábricas, ela vai usar o tecido masculino, só que dando, claro, com uma marca, com cuidado. Ela vai ser a marca Dudalina, ela vai ter um trabalho diferenciado, mas a gente imagina que ela já está madura para entrar no mercado, porque muitas mulheres já conhecem a nossa marca, né? Conhecem a marca porque compra para os seus maridos e sabe que é um produto de qualidade. E ter uma camisa no seu guarda-roupa vai ser... Porque é uma camisa que você coloca, minhas filhas vestem, elas chegam para mim e Sônia, tudo quanto é lugar que eu vou, as pessoas perguntam, de onde que é essa camisa? De onde que é essa camisa? Claro que a gente fez todos esses ensaios antes. Então, dentro da indústria ela não vai ser complicada. E no mercado está uma briga já. Já começou a todo mundo. Mas eu quero, e nós vamos ter um novo tipo de cliente que nós não tínhamos, que são as lojas femininas. Né? Então, assim, tem vários lugares, a minha irmã só vende feminino, ela já começou a vender. Algumas outras lojas que a gente está fazendo experiências são lojas só de feminino. Então, nós vamos aumentar o nosso número de clientes muito no Brasil inteiro. Vamos fazer uma campanha agora, começa o lançamento oficial em final de agosto, vai ter nas lojas do Brasil para vender em setembro. Claro que tem que preparar, porque a gente tem que cuidar de fazer o melhor agora para as mulheres. A gente sempre fez tudo direitinho, a gente falava que nós só gostávamos de homens, mas agora a gente passa a gostar das mulheres, de vestir as mulheres também. Bom dia. Bom dia. Eu ia perguntar do feminino, ele acabou perguntando, então agora vou perguntar quanto ao posicionamento de vocês no mercado em PDV. Vocês são pouco presentes em São Paulo e bastante presentes no restante do país, o que é mais ou menos ao contrário da estratégia das outras marcas, das outras grifes. Primeiro as marcas abrem a loja em São Paulo, montam uma flagship no Oscar Freire, para depois tentar penetrar no mercado do interior. Como funciona isso para vocês fazer ao contrário? A empresa ela começou assim, né? Quer dizer, começou lá em Luiz Alves, a minha mãe foi vendendo lá em tal do Dr. Pedrinho, as cidades ao redores, ela foi crescendo. E São Paulo não tem multimarca, tem poucas multimarcas. Então, onde tem multimarca que vende produtos masculinos, a gente está. Mas
não tem isso. Então, a gente foi crescendo. Por exemplo, Belo Horizonte tem multimarca, Porto Alegre tem multimarca, Brasília até tem algumas multimarcas, mas São Paulo não. E São Paulo é um mercado complexo, difícil. Então, a gente vende muito aqui, que a gente chama de private label, né, que são as marcas de terceiros. Então, a Zara, camisa made in Brasil, é da Dudalina. A Daslu, gente que faz a camisa. Tem vários outros clientes grandes aqui de São Paulo que está aqui, que tem muitas lojas que nós fazemos a camisa. Mas São Paulo a gente tem que respeitar, porque é caro você entrar e você não pode errar, né? Então, por isso que a gente quer fazer essa loja que não é uma loja conceito, eu falo que é uma loja de experiência mesmo, porque eu acho que o consumidor hoje ele tem que ser respeitado, ele vai comprar um produto de valor, né? Então ele tem que saber. E eu vou todo final de semana para Campos do Jordão e vou lá para a loja e estou aprendendo muito com o consumidor, né? Porque ele está me passando algumas informações que eu não sabia como é que está esse homem, como é que ele se comporta na hora da venda, da compra, o que ele quer comprar, o que eu posso oferecer melhor. E realmente hoje eu acho que o mundo passa por serviço, né? Por um trabalho de atender bem. Sempre que você vai em um lugar e você é bem recebido e é bem atendido, você volta e você fideliza com aquilo que você, com aquela marca, com aquele produto. Então, todo o foco nosso vai ser em cima desse trabalho de experiência mesmo, de entrar em São Paulo, mas entrar... a gente podia ter escolhido shopping, nós podíamos... Mas há muito tempo nós temos essa casa lá no Paraíso e eu desde sempre imaginei fazer lá o nosso início dessa história. Claro que a gente já tem as outras lojas, assim, a loja do aeroporto, que já é um ponto que está ali, que vende muito bem. É muito interessante que tem pessoas hoje que saem de casa, vão para o aeroporto comprar. Não obrigatoriamente é o passageiro, porque ele sabe que ali tem a Dudalina. Você é um, tá vendo? Temos um aqui, ó. Ou tem a loja lá da Ude Luz, que é lá na Rua Oriente, você também é cliente, ó. Que é uma loja masculina maravilhosa. Olha, tá vendo? Mas o que é principal lá na Ude Luz? O Carlos Aziz que me fez conhecer a marca de vocês, eu me tornei um apaixonado pela Dudalina. Eu sou um consumidor do Dudalina, adoro os produtos e foi através do Carlos. O trabalho do Carlos é todo em cima de serviço. Mesmo estando na Rua Oriente, é uma loja que vale a pena conhecer, porque ele é fantástico, aquela loja dele. Recomendo. Vende o melhor produto do mundo, não é só do Brasil, mas o tratamento dele, olha, ele fala o nome do dono da loja. Carlos Aziz. E eu vou falar uma coisa para vocês. A loja ela não é mal localizada, ela é um pouquinho difícil de chegar, mas o atendimento deles é inacreditável, é maravilhoso. Ele tem os 2 filhos trabalhando lá, o Ulisses e o como é que é? O Felipe. Sônia, tem mais uma pergunta aqui pelo Twitter. Qual dica para quem está começando nesse setor agora? Nesse setor, ô setorzinho sofrido, viu? Esse setor não é fácil. Tentar conhecer o máximo possível, focar, começar com pequeno, ir aprendendo, porque não adianta, eu vou ser o melhor, eu sou estilista, eu vou já estar nos melhores desfiles e tal, isso todo mundo quer, mas não é esse o caminho. Eu acho que o caminho é fazer um plano de negócios, começar pequeno, ir aprendendo, e quando já tiver já souber mais, vai crescendo a sua linha de produtos. Foque num produto. Comece assim, não adianta querer fazer tudo, porque eu falo, nós somos há 53 anos. Vocês imaginam que eu já tive de gente falando, faz feminino, faz feminino, faz feminino. Tanto é que a gente escreveu masculino na nossa visão para não correr o risco de querer fazer feminino, hein? Aquilo ali era para não ter a tentação. E para a gente cuidar disso. Agora a gente já tem, então nós vamos agora para o feminino. Mas feminino o que é? Camisa. Entendeu? Já veio gente, isso nós vamos fazer. Não, calma.
Então, às vezes, eu não sou a mais arrojada do mundo, mas o que a gente fizer tem que ser bem feito e com uma preocupação, as pessoas e o resultado da empresa. Sônia, eu peço licença para fazer mais uma pergunta, dentro do que foi colocado agora, na questão do início no setor têxtil, que você falou que é um setor bastante sofrido. É um setor que tem uma dificuldade muito grande, chamada dificuldade profissional, né? Ou seja, não é um setor profissionalizado e não vem sendo. De norte a sul do país, nós temos essa grande dificuldade, tendo em vista que você cita aí a questão da sucessão. Então, a pergunta é, você como fazendo parte da ABIT, como está sendo visto a questão do profissionalismo no setor têxtil? Olha, uma dificuldade, eu acho que não é só o setor têxtil, mas todos os setores. Hoje, a minha preocupação, em relação à ABIT, a ABIT tem feito vários trabalhos, nós temos o Senai, que tem cursos profissionalizantes e tudo mais, mas depende muito de ter as pessoas disponíveis, né, e as pessoas que queiram trabalhar. Então, hoje, dentro da Dudalina, nós estamos fazendo um projeto muito grande de preparar as pessoas dentro de casa. Esse Duda Time, Duda Líder, cada gestor tem que começar a preparar o seu sucessor, para nós termos sempre esse backup, porque você vai buscar no mercado, às vezes você fica um ano procurando e você não encontra a pessoa dentro da tua cultura, né? Até foi muito interessante, entrou um profissional há pouco tempo, um profissional de excelente nível na empresa, mas ele não conseguiu, eu acho, de entrar dentro do espírito do Dudalina, de ser, que isso é diferente. Então, as nossas pessoas, elas... É um estilo, e você, quando entra em qualquer empresa, você vai ter que criar esse estilo. Então, o que nós estamos fazendo? Eu tenho hoje, por exemplo, um profissional que era o meu braço direito da empresa, uma pessoa muito importante, que está com um problema sério de saúde, e eu fiquei titubeando, procuro um profissional fora ou não. Não, eu vou preparar a equipe dentro da empresa, porque eu tenho que dar oportunidade para as pessoas, né? Já que a gente fala que é amor às pessoas, é desenvolver essas pessoas e tal, então dar essa oportunidade, mas eu acho que hoje as empresas vão ter que estar muito mais envolvidas com o desenvolvimento das suas pessoas do que esperar que ou o governo ou o mercado vá preparar isso, porque não temos hoje, nós não temos na faculdade, nós temos do setor têxtil o quê? Estilista. O próprio estilista, ele não aprende modelagem, que é o principal de uma confecção. Ele tem, eu acho que, num pequeno período, aprender modelagem. Modelagem é o principal. Para ser estilista, você tem que ser um modelista. Eu não consigo imaginar você não entender de modelagem. Então, nós temos que hoje estar formando isso. E a ABIT, ela porque é uma associação brasileira, né? Como é que você vai entrar em cada lugar? Então, muito mais os sindicatos de cada cidade, de cada lugar, teria que investir nisso. Mas eu não vejo um investimento grande. Então, a gente tem que ir atrás, nós hoje estamos fazendo trabalhos nas faculdades, trazer talentos para dentro de casa, e treiná-los e prepará-los para a nossa empresa. E o grande detalhe é manter os talentos, que a guerra está grande, viu? Existe hoje, é incrível como quem você tem assediado, acaba que você também assedia o outro, então todo o nosso projeto hoje é preparar em casa essas pessoas, claro, trazendo das instituições, das faculdades, onde tiver, e a gente hoje tem a participação, né, no estudo das pessoas. Então, temos que fazer uma universidade corporativa para preparar. Oi, Sônia. Meu nome é Sérgio. Parabéns mais uma vez. Você comentou aí sobre a questão da complexidade fiscal nesse país, um absurdo, né? Você podia comentar um pouco mais como navegar num mundo aí cheio de informalidade? Você tem que compensar com a força da marca, atuando no segmento premium, ou a questão de escala. Você podia comentar um pouco melhor isso? Eu acho que você já deu até a resposta, né? A gente foi para um segmento premium, porque o nosso setor é um setor, até no ano passado, o Bradesco tinha feito um levantamento do setor, dizia que 50% do nosso setor tinha informalidade.
e a gente sabe que tem informalidade, temos hoje uma nota fiscal eletrônica que vai acabar um pouco com isso, mas normalmente porque a indústria de confecção, ela começa numa garagem. 3 máquinas já é uma indústria de confecção, né? Já dá para fazer camiseta, já dá para costura aqui. Tem muitas empresas que são gigantes que não tem uma máquina de costura, né? Que manda fazer tudo fora e tal. Então, é uma guerra, mas às vezes eu até conheço muita gente que fala, Sônia, mas é 100% formal. Eu falo, gente, eu deito todo dia e durmo. Mas dá lucro? Dá. Porque você faz o teu plano, você tem que sempre atacar custos. Eu logo que assumi, a primeira coisa que eu fiz na primeira reunião, eu dei um cortador de unha para cada executivo. Eles falaram, Sônia, por que você está dando cortador de unha? Falei, porque custo é como unha, só cresce. Então, vai cortando e eu sou muito chata. Às vezes eu falo, lá vem ela. Porque eu consigo ver coisas que eles não veem, eu olho, eu vou muito cedo para a empresa e saio muito tarde. E fico o tempo todo envolvida com tudo. Então, você tem que cuidar muito dos teus custos, tá? E cuidar muito do que você vai produzir. Então, é o custo bom e o custo ruim, né? O custo bom é aquilo que você vai te render, e o custo ruim é aquilo que simplesmente você está até hoje, até olhando em sustentabilidade, né? Esses dias eu vi lá, não sei quantas 1000 folhas de papel que estava gastando nas fábricas. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu falei, me traz aqui 10.000 folhas de papel, põe na minha mesa. Não, pode pôr, põe aqui. Eu chamei a pessoa da produção, que cuida da produção, falou, senta aqui. Ele ficou embaixo das folhas de papel. Tá doida, Sônia? Você sabe quanto que você gastou de folhas de papel na fábrica esse mês? Não. Falei, 60 mil, era uma coisa... 6 vezes o que está aqui. Falei, tá vendo como você não está controlando os custos? É papel, parece ser barato, mas é caro, não precisa imprimir tudo isso. Vamos procurar fazer um sistema diferente que não precisa imprimir todo esse papel, porque nós estamos indo contra tudo aquilo que nós pregamos, que é sustentabilidade, criando controles que não precisa e gastando, e é um custo ruim que não precisa acontecer. Então, às vezes, eu faço uns exemplos assim meio diferentes para mostrar para as pessoas que ali rapidamente eu peço para multiplicar, educar as suas equipes, o que pode ser feito para melhorar. E é muito interessante como as pessoas são receptivas, como elas querem participar disso, elas querem saber mais da empresa. Por isso que a gente divulga tudo da empresa para todos os colaboradores todos os meses, porque assim eles vão se envolvendo, vão criando as suas próprias metas e vão atrás do resultado. Olha, está dando... sempre dá resultado, sempre. Sempre. Diminui muito, criaram novos... reduz em 30%, 40%. Assim, depois volta a crescer. Daí você chama, né, aquela... Sempre tem as coisas que você tem que estar... com o telefone, eu faço de vez em quando uma... vou lá e chamo, olha, por que gastou e tal. Então, nesse dia tinha uma turma de executivos lá que gastou muito. Não investiu, gastou. Daí eu chamei, falei, olha, tá complicado, aí a turma tá... Então, ele tirou um dos telefones durante uma semana da pessoa para ele ver que não é para ser abusivo. Né? Porque tudo que é abusivo, as pessoas, às vezes, se fica um ar-condicionado ligado, eu chego no outro dia e pergunto para quem tinha que cuidar daquilo, escuta, você deixa o ar-condicionado ligado na tua casa? Eu? Não. Mas e por que na nossa casa você pode deixar? Pode ter certeza que essa pessoa sempre vai lembrar de desligar o ar-condicionado, que eu falo que a empresa é de todos. A partir do momento que você tem distribuição de lucro, que você tem PPR, você acaba tendo sócios. As pessoas começam a se comprometer mais com a empresa. Então, é muito interessante. São pequenas coisas que faz, mas é muito, às vezes, do meu jeito de fazer as coisas que cada um tem a sua forma de fazer, né? Olá, Sônia. Parabéns mais uma vez. Meu nome é Valmir. E a minha dúvida, a minha pergunta, queria que você explanasse um pouco mais para a gente. Eu não tive a oportunidade de entrar no site de vocês, mas o que vocês acham, não sei se já é feito hoje, a venda online. Se você tem algumas parcerias,
Porque o que a gente percebe hoje são várias empresas via internet buscando parcerias com grifes e grandes marcas no Brasil e fazendo vendas com 60%, 70% de desconto. Qual a percepção de vocês e como que vocês percebem, né, todo esse movimento aí via internet? Olha, acho que a venda da internet vai acontecer daqui a algum tempo, mas esse tipo de empresa que está acontecendo, isso não é criação de valor, isso é destruir até certo ponto valor, né? Porque você entra e nem sempre os produtos são de qualidade, viu? Tem muita coisa ali que tem produtos de qualidade, tem empresas que têm feito trabalhos muito interessantes, que são lojas virtuais mesmo. Mas como a gente tem uma penetração tão grande no Brasil, a gente tenta, sempre que algum cliente que não conhece a marca ou que quer comprar entra em contato, a gente direciona a alguma loja naquela região, naquela cidade que venda os nossos produtos. Não acredito que até ano que vem a gente vai fazer uma venda por internet, mas é claro que, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que entrar, porque não tem. Além de que roupa é difícil comprar por internet. Alguém de vocês já comprou roupa por internet? Você já comprou? Foi feliz? Foi? Deu certo? Mas é uma experiência muito pequena ainda, porque roupa, eu não compraria nunca roupa por internet. Eu quero provar, eu quero ver se fica bem e tal. Mas as experiências do homem, principalmente em camisaria, tem muito, porque o colarinho, né, e o tamanho da manga, são 4 medidas que o homem faz e ele pode comprar a sua camisa sob medida. Mas ainda não é um mundo que a gente está apostando ainda. Ele é interessante, ele existe, mas a gente não tá preparado ainda não. Eu de novo. O meu nome é Henry Charles. Pegando a carona do comentário que ela fez, eu conheço muito bem o endereço de vocês na Tomás Cavalhal. Eu morei na Bílio Soares durante 25 anos. Eu passo lá ainda uma vez por semana, passo na frente, acho a casa de vocês muito bonita. E imagino que você deva estar fazendo um projeto fantástico lá, alguma coisa muito interessante. Mas a pergunta é, será que a qualidade, a beleza, a sofisticação, o mundo do Dalina não mereceria uma flagship na Oscar Freire, mesmo que pequenininha? Mais na Oscar Freire do que na Tomás Cavalhal? Olha, primeiro, até concordo com você, como também o custo de um Oscar Freire hoje, alguma coisa fora de ter um bom ponto, primeiro, ter um bom ponto, e o custo é muito complicado, tá? E a gente, é o caso da loja do Carlos, que é lá na Rua Oriente, é uma loja de destino, ela não é uma loja de passagem, tá? Então, o que a gente imagina, eu não quero fazer uma loja para aparecer, porque muitas lojas da Oscar Freire estão ali que não fecha a sua conta no final do mês. E eu sou muito chata com isso. Conta tem que fechar, tem que dar resultado. Então, o espírito que a gente tem dessa loja é muito mais de fazer uma loja diferenciada, uma loja que os homens vão com prazer, vai ter algumas coisas muito interessantes para o mundo masculino, tá? E que seja uma loja de destino. Vai lá e tem toda uma solução, provavelmente vai ter o Sumizura, que é a camisa feita para você, e a gente vai estendendo isso ao longo do tempo, e vai ser um atendimento extremamente personalizado. Do mesmo jeito que você sai para ir lá na loja do Carlos, você vai também ali. E a Oscar Freire, sem dúvida, para o mercado, para aparecer, para fazer a mídia espontânea e tudo mais, ela tem muito mais poder, né? Mas eu acho que eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero fazer uma loja de experiência, não de passagem, sabe? Eu quero uma loja em que eu vou fazer, por exemplo, produtos para homem, de fazer um contrato com alguma empresa que queira lá fazer mas tudo muito fácil, muito simples, muito da forma como o homem gosta de ser atendido. O homem ele não é da mesma forma que a mulher, né? Ele tem uma certa uma forma de gostar de provar uma roupa, da abordagem que você faz a ele. Então, eu quero... É uma loja de experiência. Como o custo dessa loja não é tão caro, a casa é nossa, e vamos fazer tudo muito focado em sustentabilidade e tal,
Acho que vai ser um projeto bem interessante. Convido a todos vocês, pois se quiserem deixar o cartão, no dia da inauguração, todos estarem lá para a gente fazer começar a iniciar com o pé direito. Isso deverá ser final de novembro. Bom, eu concordo com você. Achei fantástica a sua resposta. Afirmo que, para mim, é um programa. E na loja do Carlos, eu faço disso um evento. Eu saio com tempo e vou passear. E passo o tempo que for, porque lá eu sou bem atendido, bem tratado e acabo fazendo compras. E eu acho que se a tua proposta é fazer uma loja realmente de destino, então realmente eu acho que fica fantástico. E ainda assim a Tomás Cabral está muito bem localizada, não é uma rua tão difícil de se chegar. Uhum. Ela é Jardins hoje, né? Ela está muito perto dos Jardins, porque ela está no eixo norte-sul. Está na divisa Jardins com Paraíso ali, Paraíso, né? É. E só como contribuição, a título de informação de alguém que falou da internet, eu não compro. Pode ser perfeito, mas eu preciso ter certeza do contato pessoal para comprar a camisa. Eu não compro pela internet. Eu não sei se todos os homens são assim, mas eu tenho um fornecedor de camisas também, fora do Dalina, que faz sob medida. Ele tem uma tecnologia fantástica pela internet, mas eu vou lá, não adianta. Eu prefiro ir lá, ter o contato pessoal. Tem que ser presencial, né? Exatamente, tem que ser presencial, porque é aquela coisa da medida um colarinho aqui, um punho ali, o bolso, e aquelas coisas que uma vez que sai errado, saiu, não tem como voltar para trás. Desculpa, a gente tem mais uma pergunta aqui, só para a gente finalizar. Oi, Sônia, muito bom que você dividiu conosco aí. Eu vejo que as mulheres têm cada vez mais uma participação bem ativa na sociedade, que é muito bom para o futuro da humanidade, porque a mulher, como geradora de vida, não tem esse enfoque predatório tão masculino, né? Mas existe toda uma pressão social em cima da mulher, como mãe, etc. Como é que a sua mãe lidou com isso e como é que você lida com isso? Olha, a minha mãe lidou com isso com uma facilidade que até hoje, agora a gente, pena que mais uma coisa que eu gostaria de ter trazido para vocês, é um livro para cada um. Tem um livro dela que é Bárbaro, é o Retrato de Família, mas está sendo impresso agora. Depois, se quiser deixar o cartão, a gente manda o livro, que é um livro muito bonito, que ela conta a história dela, escrito por ela, né? Ela não deixou fazer muitas correções, inclusive. Ela lidou com isso com uma facilidade, mas ela tinha uma coisa muito importante, que eu acho. Ela tinha um homem que a amava, a respeitava e a motivava. E os filhos dela. Então, como mulher, ela foi completa, né, em toda a sua vida. Então, por exemplo, todas as terças-feiras, ela ia almoçar comigo na fábrica. Todas as terças-feiras, chegava meio-dia, ela chegava, sentava lá na minha frente, a gente almoçava junto, conversava. À noite, às vezes, eu fazia um jantar na casa dela para a família e tudo mais. Então, quem inventou a história do patchwork foi a minha mãe, porque ela, dentro da governança que ela fez, ela passou tudo para os filhos muito antes do seu tempo. Depois ela começou, nós tínhamos hotel, ela foi trabalhar no hotel, e depois ela viu uma oportunidade, ela começou a fabricar as colchas. Ela pegava o retalho, separava, você ia na casa dela, era uma coisa incrível, ela tinha vários armários, tinha os retalhos azuis, começava de um tom para o verde. Ela montava as colchas de patchwork belíssimas. Nunca mais a gente montava para as mulheres costurarem. Então, ela sempre foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Então, toda essa inspiração do patchwork vem da dona Adelina. E eu, como é que eu lido? Eu vivo nesse mundo de negócios desde muito menina, né? Desde sempre. E acabou que o que eu vejo hoje das mulheres, as mulheres se expõem pouco, né? Eu sou vice-presidente da ABIT. Tem 2 mulheres em toda a diretoria da ABIT. Eu sou lá da Fundação Dom Cabral, do Conselho Curador. Tem 2 mulheres no Conselho Curador. No Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, 20% são mulheres. Eu sou presidente do LIDEM, do grupo. O LIDEM as mulheres do grupo do LIDE, que é o grupo do João Dória. São 600 empresas, não tem 5% de mulheres presidentes de empresa. Então, não é um problema dos homens, é um problema das mulheres. As mulheres têm que querer chegar lá. Só que é uma vida mais dura, eu diria, né? Porque a gente tem que estar o tempo todo disponível e
e a gente não tem a alma masculina. Às vezes eu falo, sabe, eu não sou homem. Meus irmãos, né, que a gente tem um grupo lá, eles falam, não, porque eu falo, eu não sou homem, eu não penso da forma como vocês. Deixa eu primeiro entender, para depois fazer e tentar pensar como é que vocês imaginam. O homem tem tem um respeito gigante, porque pensa de uma forma diferente. Vocês são muito mais objetivos. A gente pode fazer a reunião mais importante de negócio, mas nós vamos trocar uma receita. Certo? A gente sempre vai ter alguma coisa que vai entrar ali de uma coisa muito da mulher, ou vamos falar de filhos, sabe? Então, é um outro mundo, né? O mundo feminino é um mundo diferente. Eu acho que ele é encantador ao mesmo tempo. Então, as empresas devem dar oportunidade para as mulheres devem se envolver mais, as mulheres devem estar mais atuantes nas associações de classe, porque isso, claro, daí a gente tem o lado do marido, que o marido tem ciúme, isso é uma encrenca, Graças a Deus o meu, ele trabalha a semana inteira lá em Campinas, a gente se encontra na sexta-noite até domingo à noite ou segunda de manhã. E fala todo dia, até hoje ele deve ter me ligado, ele nem sabe onde é que eu estou. A gente se fala todo dia de manhã, fala todo dia à noite, ele tem uma vida dele que eu respeito profundamente, eu tenho a minha vida que ele respeita, temos uma vida em comum. Ele tinha 3 filhas que acabaram vindo morar comigo, tem muito meu jeito até de ser. Eu gosto muito de casa, então sexta-noite eu saio da empresa, vou direto para o supermercado, faço compra, e daí um sobrinho, a minha irmã, no final tem 15 pessoas jantando lá na minha casa, eu vou para a cozinha. Para mim, as coisas são um pouco... É fácil, eu não sou enrolada, eu sou muito decidida. E eu gosto desse lado da mulher também, mas tem horas que a gente fala, ô mundinho cão, falo para vocês, viu? Porque é um mundo masculino mesmo e eu tenho o maior respeito por isso. O mundo... Tanto é que a gente não vê, eu falo que nunca não viu uma generala, né? Guerra foi feita pelos homens, não foi feita pelas mulheres. Precisa ter, mas não é um mundo, nosso mundo é um mundo diferente, é um mundo... só que as mulheres têm que participar mais, essa é a minha opinião. Sônia, eu tenho mais 2 perguntas aqui para a gente fechar. Qual o momento mais difícil da Dudalina e como ele foi superado? Olha, eu diria que o momento atual não está um momento muito fácil, e o momento mais difícil foi a morte da minha mãe, né? Porque ela sempre foi uma inspiração e um porto seguro, né? E isso deixou... eu me sinto muito órfã, né? Da inspiração dela, dos ensinamentos e da coisa de ter a família mais alinhada do que se tornou essa história, que era uma família, hoje são 16. Então, você vai ter que trabalhar com todas essas dificuldades que, claro, não estão dentro da gestão da empresa, estão lá no conselho, no conselho de família, mas eu diria que não é uma... Eu falo isso pessoalmente, tá? Como empresa, o dia a dia, você mata um leão por dia, né? Então, mas é muito prazeroso, eu adoro o que eu faço, eu gosto de pessoas, eu gostaria de construir, quero participar de construir um mundo melhor para as pessoas, para essas pessoas que trabalham conosco, que estão, para os nossos parceiros, que a gente tem clientes nesse Brasil inteiro, temos produto lá em Rondônia, o Brasil inteiro, e tem um carinho enorme pelo que a gente construiu até aqui. Eu acho que dá para construir muito mais. A minha grande preocupação é perenizar a Dudalina. Isso é uma missão. Última pergunta, antes de fazer os sorteios. Qual foi a maior lição que você aprendeu com seus pais, que você deixaria aqui para o pessoal como mensagem, como conselho? Olha, a minha mãe tinha uma coisa, não existia um não na vida dela, tá? Ela jamais aceitava o não como resposta, em hipótese nenhuma. Podia ser de governador, de prefeito, ela mandava bilhetinho e ela ia batalhar. Então, assim, o não eu já tenho, eu estou sempre à procura do sim, né? E
A frase que ela dizia é: trabalhe, trabalhe e trabalhe. O resultado, de alguma forma, vem. Um resultado positivo. Obrigada, Sônia. Um sucesso. Obrigada.